Boa noite, amados igrejas, amados irmãos. Então, nós estamos numa série de mensagens no livro de Apocalipse já há alguns meses e tem sido muito desafiador para mim, edificante, como pastor, poder estar meditando e refletindo nesse livro. Apocalipse certamente não é um livro fácil, não é um livro simples. Nós notamos isso, Nós notamos isso por conta das muitas figuras que você encontra no livro. Ele é um livro que tem uma certa ordem cronológica, mas há algumas quebras nessa ordem cronológica, trazendo ênfase a personagens, trazendo ênfase a situações. É um livro que lida de uma maneira toda especial com os números. Então, não é tão simples você lidar com o livro de Apocalipse. Exige de nós muita concentração, muito estudo e certamente dependência do Espírito Santo de Deus. Na semana passada, nós estivemos estudando o capítulo 10 do livro de Apocalipse e eu comecei afirmando para os amados irmãos que o capítulo 10 se trata de uma pausa. O capítulo 10 se trata de um prelúdio, uma espécie de parêntese na descrição das trombetas, na descrição do juízo. A Bíblia vai falar do juízo de Deus na tribulação em 3 séries de 7. Vai falar dos 7 selos, e entre o 6º selo e o 7º selo você vai encontrar um interlúdio, você vai encontrar uma pausa nessa descrição para trazer foco sobre o povo de Deus, sobre os 144 mil selados. Nós já estivemos estudando aqui. Você vai partir para uma segunda série de juízos, que são então classificadas como as 7 trombetas. E cada uma dessas trombetas é um anúncio de um juízo de Deus. Da mesma maneira, acontece esse efeito. Entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta há uma pausa um pouco mais longa do que a pausa que já aconteceu nos selos. E nesta pausa, vários assuntos vão ser tratados. Nós estivemos notando que Deus vai estar enfocando mais uma vez a condição do povo de Deus em meio à tribulação. Eu terminei a mensagem no domingo passado notando que o capítulo 10 é uma convocação, uma espécie de comissionamento ao apóstolo João. João, então, ele é convocado a comer o livro. E qual é a ideia de comer o livro? Certamente não se trata de literalidade, se trata de você absorver a palavra. João estava sendo, então, incentivado a interiorizar a palavra no seu coração, entesourar a palavra, para que ele pudesse, então, falar desta palavra, para que ele pudesse, então, pregar o Evangelho, contribuir, então, com todas as nações. Esta figura de comer a palavra de Deus não acontece apenas no livro de Apocalipse. Já é uma figura do Antigo Testamento. Acontece no livro de Ezequiel. Ezequiel é comissionado e é dito que ele precisa comer a palavra, interiorizar a palavra de Deus para que ele pudesse ter um ministério profético. E também você vai notar essa expressão de comer a palavra no livro do profeta Jeremias. Então você está notando que o que está acontecendo com João já aconteceu com outros profetas. Este comissionamento na obra de Deus e agora então na vida de João. Nós afirmamos com base em Eusébio de Cesareia que João não terminou o seu ministério na ilha de Patmos. João saiu desta ilha do êxodo. Ele estava exilado pelo Império Romano, ele volta para a igreja de Éfeso, ele continua o seu trabalho na igreja de Éfeso a ponto de influenciar alguns mártires, como é o caso de Policarpo. Então João, ele continua o seu ministério, o ministério então que Deus o deu. Além deste plano individual na vida de João, o capítulo 10 ele tem uma indicação de uma mensagem que é doce e é amarga. Uma mensagem que é doce aos lábios, ao paladar, mas que causa amargor no interior. E esta mensagem é a mensagem que será pregada na tribulação.
uma mensagem que tem esses dois aspectos. Tem a doçura da palavra, a misericórdia de Deus sendo enfatizada, mas também o juízo de Deus. Este é o grande foco, então, aí do término do capítulo 10. E o capítulo 10 vai ser desdobrado no capítulo 11, onde nós iremos notar duas testemunhas pregando o Evangelho, falando a respeito deste Deus e fazendo com que as pessoas conheçam a respeito desta mensagem que é doce, mas também é uma mensagem de juízo, uma mensagem de condenação. Nós iremos perceber que a mensagem dessas duas testemunhas não é uma mensagem bem aceita. Nós vamos notar que as pessoas não vibram com a mensagem que estão ouvindo. Nós vamos notar que as pessoas não estão alegres com aquilo que elas estão ouvindo. A mensagem pregada pelas testemunhas não é uma mensagem que é prontamente acolhida, uma mensagem recebida facilmente, mas é uma mensagem de fato amarga e que incomoda a vida do descrente, porque vai se enfatizar o pecado e as consequências desse pecado como um juízo. E todos aqueles que se mantêm em rebeldia contra Deus, em incredulidade, certamente vão se deparar com esta palavra e não vão vibrar com este Evangelho. Eu peço que você abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11, nós vamos dar prosseguimento hoje nesse texto que foi lido. Nós vamos focar os 14 primeiros versículos. Esse é um texto muito rico. Eu fiquei na dificuldade se eu trabalharia só o versículo 1 e 2, por causa da riqueza do texto, os irmãos vão notar, ou se eu ia até o capítulo 14, ou o versículo 14, melhor dizendo. Resolvi ir até o versículo 14. Espero que nós consigamos chegar lá bem, né? No final da mensagem. Então, dos versículos 1 a 14, aí de Apocalipse capítulo 11. Como já foi lido, então eu quero só que você mantenha aberto e que esse texto fique diante dos seus olhos, para que você possa ir notando as ênfases que eu vou estar trabalhando aqui no texto. Eu já tenho dito várias vezes, durante a série de Apocalipse, que é impossível entender o livro de Apocalipse sem uma boa base do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Você precisa conhecer o Antigo Testamento, os detalhes do Antigo Testamento e também todos os livros que foram escritos antes de Apocalipse. Nós, quando falamos da revelação, nós acreditamos em algo chamado revelação progressiva. O que é isso? A revelação vai se desdobrando mediante aquilo que já foi dito. Então, alguma revelação que aconteceu se torna base para a próxima revelação. Por isso você tem uma cascata de conhecimento até chegar no livro de Apocalipse. Por isso ele não pode ser o seu primeiro livro pós-conversão. Você precisa ter o conhecimento, então, de toda a Bíblia. João, no capítulo 11, ele não está trazendo uma informação inovadora, uma informação completamente nova. Na realidade, o capítulo 11 vai se apoiar muito no que já foi dito no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Ezequiel também foi conclamado a medir o tempo. Quando você lê o livro de Ezequiel, você vai notar que ele também foi chamado para esse ministério. Ele foi chamado para comer o livro e ele foi chamado para medir o tempo. Você vai notar também que o profeta Zacarias também foi chamado para medir o tempo. Então você encontra já essa ideia de medir o tempo no Antigo Testamento, nos profetas. O que significa medir o tempo? Quando nós falamos de medição, logo vem em nossa mente a ideia de você contabilizar, calcular o local, o tamanho do local, colocar em metragem o espaço, logo vem isso em nossa mente. Mas na realidade, essa expressão medir o tempo, ela é bem mais rica do que simplesmente você contabilizar o tamanho de um determinado local. A ideia de medir aponta para separar algo para determinado fim. Este é o propósito. Então Deus manda medir, porque Ele está separando aquilo, ou aquele objeto, aquele local, ou aquelas pessoas para determinado fim.
pode ser medir para guardar, medir para proteger, como acontece, por exemplo, na cidade de Jerusalém, descrita por Zacarias, que é dito que ele deve medir para proteger a cidade, para guardar a cidade. Ou também pode ser medir, separar para destruição. Você pode ter uma dessas duas implicações, mas fato que a ideia de medir vai bem além dessa ideia de simplesmente calcular o tamanho do espaço, mas é uma ideia de você separar algo para um determinado fim. Em Apocalipse, claramente se trata de medir para proteção, de medir para cuidado. Nós vamos notar isso no desenvolver da mensagem. Notamos que apenas uma parte do tempo vai ser medida. Se você notar bem os versículos 1 e 2 do capítulo 11, você vai notar que o átrio interno, que é a parte interna do templo, deve ser medida, mas o átrio externo, a parte externa do templo, não deve ser medida. Há muito debate, de fato, no que significa esta medição do átrio interno e não do átrio interno. Isso não é tão simples de desenrolar, mas nós temos algumas sugestões para a gente trabalhar com base nos textos bíblicos. Algumas perguntas precisam ser entendidas ou respondidas para que a gente consiga fixar melhor aquela mensagem que João está nos passando no capítulo 11. Primeiro, o que nós precisamos responder é o seguinte: a respeito de que templo João está falando? Isso é muito importante. Ele está falando de um templo. De que templo ele está, então, se remetendo? A Bíblia vai tratar de pelo menos 4 templos. Você tem um templo construído pelo rei Salomão. Era da vontade de Davi construir um templo, mas Deus então coloca essa incumbência, dá essa honra a Salomão. E este templo, ele era um templo grandioso, a descrição do templo é belíssima no Antigo Testamento. E esse templo, ele foi destruído basicamente no ano 586, com a chegada do Império Babilônico. A Babilônia chegou por causa do pecado do povo e destruiu o templo. E o povo então ficou sem templo durante o cativeiro. E o cativeiro demorou quantos anos? 70 anos. E após esse período, começam a haver alguns retornos para a cidade de Jerusalém. Primeiro volta Zorobabel, depois Esdras e depois Neemias. Eles começam a retornar para a cidade santa, para a cidade de Jerusalém. Neste retorno, Zorobabel começa a reconstruir o templo. Você tem essa narrativa no livro de Esdras. Neemias focaliza mais a reconstrução do quê? Dos muros. Nós já estudamos aqui na igreja. Mas Esdras vai falar da reconstrução do templo. Você vai notar que houve um decreto para que o templo não fosse mais construído. Ageu vai tratar sobre isso, vai falar sobre a reconstrução do templo. Zorobabel reconstrói o segundo templo, mas esse segundo templo ele não tem o mesmo tamanho, a mesma grandeza do templo de Salomão. É um templo menor, fisicamente menor. O que acontece é que, com base nesse templo construído por Zorobabel, um homem chamado Herodes o Grande, você deve conhecer bem das narrativas do Evangelho, ele então, para agradar os judeus, ele não era uma boa peça, mas era um político fabuloso. Ele sabia agradar o povo. Parece que alguns políticos aprenderam com Herodes. E aí, quando chega no ano de eleição, começam a reconstruir, começam a construir, começam a se mostrar para as pessoas, e as pessoas esquecem, então, da maldade, do roubo, do engano que acontecia. Herodes, ele reconstrói o templo, e ele reconstrói um senhor templo. Ele, então, pega aquele templo construído por Zorobabel, e ele constrói algo maravilhoso, que é até considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Herodes o Grande. Demorou aproximadamente 46 anos para que esse templo fosse reconstruído. Isso fala a respeito da grandeza dele, mas também da estratégia política
dele, quanto mais anos vão se passando e as pessoas vão notando que a coisa está acontecendo, mais as pessoas são subservientes então a este político. O que acontece? No ano 70, isso foi profetizado. No ano 70, o templo é destruído. Muitos judeus são assassinados. A estatística aproximadamente é que em torno de 1 milhão de judeus morreram na destruição do templo. Você vai ter, não sei se já leu sobre isso, sobre o Forte de Massada, um local onde eles se refugiaram, fugiram e após algumas tentativas os romanos conseguiram então entrar. Muitos se suicidaram, muitos judeus se suicidaram ali para não serem capturados e assassinados pelos romanos. Então houve uma grande morte ali do povo judeu naquela época e o templo foi destruído. É dito que não vai ficar pedra sobre pedra, esta é a profecia. O que aconteceu? Não ficou pedra sobre pedra. Por quê? Porque foi colocado fogo no templo. E o templo ele era revestido de ouro. O que acontece quando você tem fogo e ouro? O ouro começa a derreter. Então o templo foi destruído, o ouro começou a derreter. E aí as pessoas começaram a tirar pedra sobre pedra para poder retirar o ouro que tinha derretido. Então nós notamos acontecendo ali a profecia literalmente. Você tem aí uma descrição histórica reprisando ou trabalhando sobre essa história aí dos judeus. Então o que acontece? Você tem aí um terceiro templo, o templo de Herodes, porque foi uma reforma, mas foi uma reforma tão grande que na realidade todos consideram como um outro templo completamente diferente. Vai haver um outro templo no período da tribulação. Eu não sei se os irmãos estão lembrados quando eu estive expondo o capítulo 9 de Daniel, mas existe um detalhe muito importante para evidenciar que vai haver um templo com adoração no período da tribulação. Abra Daniel, capítulo 9, versículo 27. Daniel, fica no Antigo Testamento, capítulo 9, versículo 27. É o último versículo deste capítulo. Esse capítulo fala a respeito do povo de Deus, fala a respeito dos judeus, e está falando a respeito então de uma profecia que vai se cumprir. Então, Daniel capítulo 9, versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos. Quem é o ele aqui? É o anticristo, é o abominável da desolação, que Mateus 24 vai apontar. Vai fazer uma aliança por quanto tempo? Por uma semana. Lembre-se que se trata de uma semana de anos. Então são 7 anos esta aliança. Na metade da semana fará cessar o quê? O sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Qual o destaque que nós temos aqui neste versículo? Nós temos aqui que o anticristo ele vai permitir o povo voltar a adorar. Seria aquela paz que ele vai estar estendendo ao povo do Oriente ali. Então o que acontece? É dito que os judeus vão voltar a sacrificar. Você precisa entender que judeu não sacrifica fora do templo. Não existe sacrifício de judeu fora do templo. Hoje mesmo, se você estudar um pouquinho da cultura de Israel, não há sacrifício hoje em Israel. Apesar de você notar várias sinagogas na cidade, em nenhuma daquelas sinagogas há sacrifício de animal. Por quê? Porque eles entendem que o sacrifício dos animais devem ser feitos no templo instituído por Deus. Então os judeus aguardam a reconstrução do templo para que eles voltem a sacrificar novamente. Então a ideia é que nesse período do anticristo o templo vai ser reconstruído
Nós não sabemos exatamente se vai ser reconstruído, começar a reconstrução antes, ou se o acordo de paz é justamente a reconstrução para que os judeus comecem então a sacrificar. Não sabemos exatamente, mas o que nós sabemos é que vai haver sacrifício naquele período, então precisa haver um tempo. O anticristo naquele período vai enganar a muitos com essa ideia de uma falsa paz sendo propagada ali, até que ele vai mostrar quem de fato ele é. Nós já temos notado que a descrição do anticristo, a descrição do falso profeta, a descrição do dragão, são uma descrição que aponta para uma falsa trindade. Você vai notar várias vezes características no anticristo, no falso profeta e no dragão, que são características muito parecidas com as características que nós conhecemos a respeito do nosso próprio Deus. Então o que vai acontecer? Ele vai permitir então esta adoração, mas depois de 3 anos e meio, ele vai mostrar que ele não é o Deus da aliança, porque o Deus da aliança não quebra pactos, o Deus da aliança não quebra aliança. É por isso que no livro de Malaquias é dito que Deus odeia o divórcio. Por quê? Porque o divórcio é uma aliança e Deus odeia a quebra de alianças. A quebra de aliança acontece por parte de quem não tem palavra. E Satanás, o pai da mentira, é que proporciona a quebra da aliança depois de 3 anos e meio. E o que ele vai fazer depois de 3 anos e meio? Ele vai simplesmente entrar no templo e ele vai profanar novamente o templo ali de Jerusalém. A ideia é que todos aqueles que passaram até agora apontam para esse anticristo. Então, por exemplo, Antíoco Epifânio, ali nos 400 anos de silêncio entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, é dito que o Antíoco Epifânio pegou um porco e ele matou, sacrificou dentro do templo. O que ele queria? Ele queria justamente sacrificar um animal impuro, imundo para os judeus, justamente para debochar da fé dos judeus, debochar do Deus dos judeus. E a ideia é que isso vai voltar a acontecer, mas agora com o anticristo. O Antigo Epifânio apenas sendo um apontamento para o anticristo, é aquilo que ele vai fazer. Nota 2 Tessalonicenses, a descrição aí que é feita a respeito deste anticristo. 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 3, o irmão Cícero até citou hoje pela manhã o texto da apostasia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se aonde? No santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O que o anticristo vai fazer? Ele vai então ostentar a divindade, ele vai se colocar como o próprio Deus, profanando o templo, entrando no templo e exigindo adoração à sua própria pessoa. Isso vai acontecer quando ele quebra o pacto. Então ele entra no templo e aí ele se torna objeto de culto, objeto de adoração dos incrédulos. Nós devemos lembrar, meus irmãos, que na tribulação o templo então foi restaurado e os judeus podem voltar a esta adoração enquanto o anticristo então não assume. João, falando em Apocalipse a respeito de um templo, ele está falando do templo que vai existir na tribulação. Ele está falando daquele templo. É interessante que quando você estuda Ezequiel capítulo 40 até o capítulo 48, você vai notar que ali também fala de um templo.
Ezequiel 40 a 48, mas é o tempo do milênio. Já é um outro momento. E você vai notar também o tempo, uma adoração no milênio. Já um momento pós-tribulação. Nós não sabemos se é o mesmo tempo da tribulação que foi restaurado após aí o anticristo ter sido derrotado por Deus, ou se é um novo tempo. Nós não sabemos exatamente. Provavelmente seja o mesmo tempo que tem na tribulação, mas não temos como saber todos os detalhes. Então a ideia de João, no versículo 1, falando aí sobre a medida que deve ser feita do átrio interno, aponta para o cuidado de Deus com os judeus. Isso aqui é muito importante entender. Deus, na tribulação, Ele vai preservar um grupo. Ele vai estar cuidando de um grupo. Na realidade, Deus sempre cuida de todos os seus filhos. Deus cuida até mesmo daqueles que são perseguidos e que morrem. Mas de maneira especial, no livro de Apocalipse, é dito de um grupo de pessoas que Deus vai preservar da morte. Então seria essa ideia. Não é a primeira vez no livro de Apocalipse que se fala a respeito do cuidado de Deus com os judeus. E a ideia de átrio interno é a ideia justamente do local de adoração dos judeus. Deus vai estar medindo, ou pedindo para João medir, mostrando então o cuidado dele com aquele povo. Quando se fala então dos judeus, é dito, por exemplo, e nós já estudamos no capítulo 7 de Apocalipse, que Deus selou 144 mil, 12 mil de cada tribo. E a ideia de selar é justamente a ideia de identificar como sua propriedade, como seu, o cuidado de Deus para com aquele povo. Nós notamos o cuidado de Deus para com os selados, porque quando nós estudamos a quinta trombeta e a sexta trombeta, é dito que os demônios não podem atingir quem? Os selados de Deus, apontando justamente para aqueles que foram reservados, resguardados por Deus. Então, o que nós temos? Nós temos um cuidado de Deus aparecendo no livro de Apocalipse para um grupo então de crentes judeus. E essa ideia de medir o átrio interno é o cuidado de Deus para com um grupo de judeus. Nós estamos notando então que essa expressão medir é uma expressão que aponta para o cuidado, para a separação. Deus manda medir o átrio interno, justamente o lugar de adoração dos judeus. Nós vamos estudar ainda no capítulo 12 que Deus mandará para o deserto o povo de Israel para proteger esse povo. Nós vamos estudar isso, vamos ver aí os detalhes. Agora, tem algo muito interessante que você precisa notar com base naquilo que o Antigo Testamento já descreveu. Lembra do Êxodo? O que significa então o Êxodo? Significa então a libertação do povo do Egito para a terra prometida, não é assim? Mas antes da terra prometida, o povo passou pelo deserto. Quantos anos? 40 anos do deserto. Então nós temos ali a mão de Deus tirando o povo do Egito e levando então o povo para o deserto. E é interessante a descrição, porque quando nós pensamos em Deus levando os judeus para o deserto, nós devemos lembrar que eles não entraram na terra por incredulidade, mas o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus estava sobre eles, a ponto, por exemplo, de haver uma coluna de fogo para protegê-los do frio à noite, e também uma coluna de nuvem para protegê-los do sol. Eles estavam no deserto, mas não faltava alimento. Deus providenciou um maná para eles, um pão do céu que caía de maneira sobrenatural. Também você deve lembrar do episódio aí da carne, que as aves que Deus então entregou para eles após a murmuração deles. Também eles estavam no deserto, mas não faltava água. Deus então providenciou primeiramente uma pedra, lembram disso? E saiu água, e depois Moisés se irritou, se impacientou e bateu 2 vezes na pedra. A pedra saiu água, mas Moisés então mostrou que tinha agido de uma maneira incrédula, que Moisés na realidade agiu por um momento de ira, de raiva, o que ele não poderia então ter feito. Então no deserto o
povo de Israel, apesar de ser um tempo difícil, é um tempo de proteção, é um tempo de cuidado. E nós vamos notar Deus cuidando do povo de Israel em Apocalipse, como se fosse um novo êxodo. Isso aqui é muito interessante. Mas, pastor, lá no Antigo Testamento, não é Deus tirando o povo do Egito para o deserto? E depois eles vão experimentar da terra de Canaã? E aqui, do mesmo jeito. Como assim, pastor? Veja o versículo 8, Apocalipse 11, veja o versículo 8, olha o que é dito aí. Apocalipse, capítulo 11, versículo 8. Está falando aqui sobre a morte das testemunhas, e é dito: e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama o quê? Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. O Senhor foi crucificado aonde? Qual foi a cidade? Jerusalém. Mas a ideia é que neste período Jerusalém vai ser identificada espiritualmente com Sodoma, por causa do nível de pecaminosidade que vai existir na época da tribulação, a ponto, e nós vamos notar, de duas testemunhas de Deus morrerem e eles estarem festejando alegres diante do cadáver, sem nem ao menos ter nenhuma sensibilidade diante daqueles mortos. E também se chama Egito, porque Egito na Bíblia é muito mais do que um local. Egito na Bíblia é um termo teológico. Nós precisamos entender isso. O Egito que está sendo descrito lá em Êxodo é de fato uma cidade, mas na realidade, biblicamente, ele aponta para uma cidade de escravidão, de sofrimento para o povo de Israel. Aponta então para esse aprisionamento que Deus vai libertar. Por isso que Jerusalém, naquele período da tribulação, vai ser chamado, conhecido como Egito, um período de cativeiro, um tempo dificílimo. Nós devemos lembrar que não vai ser fácil viver em Jerusalém naquele período, no período da tribulação. Nós já temos notado, descrito, que os crentes, por exemplo, não podem negociar por não ter a marca da bênção, não pode comprar, não pode vender. A situação vai ser muito difícil, vai ter escassez de comida, de alimento, e eles não vão poder, então, negociar esses alimentos. A proteção de Deus estará sobre eles quando Deus vai tirar eles do Egito, da Jerusalém aqui, vai levá-los para o deserto, e o que aguarda eles? O descanso, porque Israel não achou descanso quando entrou na terra de Canaã. Hebreus capítulo 4. Mas Israel vai achar o descanso, nós também, o povo de Deus, aonde? O descanso do povo de Deus é na eternidade. Então a ideia é que antes deles estarem com Deus, eles vão achar um descanso, eles vão ser protegidos ali por um breve período, por um breve momento, mas apontando então para essa terra que manda leite e mel, para o novo céu e nova terra, que eles vão então estar habitando. Abra em Apocalipse 12, para você notar um detalhe comigo. Essa descrição que eu estou fazendo aqui a respeito do cuidado de Deus para com o povo de Israel. Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com uma lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem é essa mulher? Tem uma imagem de alguém que usa, então, é uma coroa com estrelas. Nos nossos dias tem uma imagem. Quem é essa mulher? Nos nossos dias, essa imagem é retratada como Maria. Mas a ideia aqui é que está falando do povo de Israel, da nação de Israel, de onde Jesus procedeu. Jesus nasceu da nação de Israel, ele é filho de Israel. Então a ideia dessa mulher aqui aponta então para a nação de Israel. Olha o que é dito, versículo 2: que achando-se grávida, nota que é uma linguagem figurada aqui, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal do céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Houveram várias tentativas de matar Jesus após o seu nascimento, inclusive
é da parte do próprio Herodes. Lembram disso? Que ele mandou matar as crianças. Então Jesus estava o tempo inteiro na mira de Satanás. Inclusive quando Jesus vai à cruz, Satanás acha que está vencendo, acha que está triunfando, mas na realidade Jesus ali humilha todos os principados e potestades na cruz. É dito aí que a sua cauda arrasta terça parte das estrelas do céu, provavelmente um apontamento para a queda de Satanás e levando aqui os demônios. Versículo 5: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até ao seu trono. Está falando de quem aqui? Jesus. Versículo 6: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar, para que nele a sustém durante 1260 dias. Olha o que está sendo dito aqui. Neste período, Deus vai proteger a mulher. Por quanto tempo? 1260 dias. Essa informação que está aqui é muito importante, muito relevante. Por quê? Porque nós temos essa mesma informação no capítulo 11. Se você notar no final do versículo 2 do capítulo 11, se fala que Israel vai ser pisada pelos gentios, Jerusalém vai ser pisada pelos gentios. Por quanto tempo? 42 meses. No versículo 3 é dito que as testemunhas, as duas testemunhas, vão ter um ministério por quanto tempo? 1260 dias. Se você fizer alguns cálculos simples, você vai notar que 1260 dias ou 42 meses equivale exatamente a 3 anos e meio. Então está falando aqui do último período da tribulação. Então as duas testemunhas vão ter um ministério no último período da tribulação. Os judeus vão ser levados para o deserto, vão ser guardados no último período da tribulação, 1260 dias. João está então nos ensinando que, apesar das trombetas serem tocadas, o juízo de Deus ser derramado neste período, nos últimos 3 anos e meio, Deus estará cuidando de uma maneira toda especial de uma parte do povo judeu. Já vimos que muitos crentes vão morrer na tribulação, lembra disso? Nós já estudamos sobre isso. Alguns crentes vão ser mártires na tribulação, vão testemunhar a respeito de Deus. Nós estudamos inclusive o 5º selo, onde aparecem algumas almas e elas estão debaixo do altar de Deus, numa visão celestial, e elas estão clamando: até quando, Senhor? Até quando a justiça não vai ser estabelecida? E a resposta que Deus dá para as testemunhas, no capítulo 6, versículo 1, é que ainda vai haver morte na tribulação, até que se complete o número daqueles seus conservos. Ou seja, vai haver morte na tribulação do povo de Deus. Então, crentes na tribulação irão morrer, mas um grupo específico, determinado, vai ser protegido por Deus, levado para o deserto, para que o povo de Deus não seja exterminado na tribulação. O próprio Deus vai garantir que o povo dele não seja completamente executado, perseguido, que o povo dele suma da tribulação. Deus então vai estar cuidando de um certo grupo da tribulação. Importa que alguns morram por Cristo na tribulação. Nós já vimos que alguns vão morrer por causa do nome de Cristo, por firmar e fincar a palavra de Deus como uma estaca. Alguns vão morrer por amor a Cristo na tribulação, e outros vão ser guardados pela providência de Deus no deserto. Lembrando então o que aconteceu no Êxodo. Diante deste quadro, normalmente temos uma tendência de fazer um questionamento. Eu, ao ler esses textos algumas vezes, já sempre me fiz um questionamento, e Deus tem, de maneira muito misericordiosa e maravilhosa, dado descanso ao meu coração. Qual é o questionamento? É o seguinte: Deus tem um povo na tribulação, um povo é protegido, o outro é deixado morrer. Quem se deu melhor? É povo de Deus do mesmo jeito, está lá na tribulação,
Só que uns, Deus permite perseguição, permite destruição, permite a morte. Os outros, Deus guarda, Deus escolhe, Deus leva para o deserto. A providência de Deus é evidenciada, a providência de Deus é mostrada. A pergunta é, será que Deus ama mais alguns do que outros? Será que Deus se evidencia mais amoroso, mais misericordioso, mais compassivo na vida de alguns do que na vida de outros? A resposta, eu creio, que é muito clara para todos nós. A resposta é não. Deus é cuidadoso, benigno, compassivo. A providência deles está sobre todos nós, mesmo quando estamos passando por grande dificuldade, por grande sofrimento. Se você lembrar, por exemplo, do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo foi escolhido para entender o que é padecer por Deus. Deus o escolheu para que ele entenda o que significa sofrer por Cristo. E é o próprio apóstolo Paulo que vai nos dizer que importa que todos nós soframos pelo nome de Cristo. É valoroso, é importante sofrer por esse nome. Então Deus não está cuidando mais de um do que dos outros, mas Deus está nos mostrando que Ele tem um plano pessoal para a vida de cada um de nós, que nós não podemos nos comparar uns com os outros, que Deus tem um plano para a sua vida e pode ser a morte, pode ser grandes sofrimentos, e Deus tem um plano para uma outra pessoa que pode ser de uma outra maneira, que a pessoa não passe por algumas situações, por algumas dificuldades. Nós vemos muito bem isso, por exemplo, dentre os seminaristas no seminário. Alguns passam 4 anos e não passaram por dificuldades financeiras, não passaram por escassez de comida, por exemplo. Deus providenciou tudo aquilo. Já outros passam por grandes dificuldades no seminário, dificuldades extremas muitas das vezes. E Deus está sendo bondoso, misericordioso, longânimo com as duas, com os dois. É o modo de Deus tratar de maneira individual cada coração, cada mente, cada vida. Nunca pense que sofrer por Cristo é evidência de que Deus não te ama. Se você está sofrendo por Cristo, eu não estou dizendo sofrer pelos seus pecados, eu não estou falando de sofrer as consequências de atos contrários às Escrituras. Eu estou falando de pessoas que sofrem por amor ao Evangelho, sofrem porque pregam o Evangelho, sofrem porque vivem o Evangelho. Jamais essas pessoas podem ser consideradas menos amadas, menos dignas, porque o próprio apóstolo Paulo diz que sofrer por Cristo é uma grande honra, é um grande privilégio, sofrer em nome do Senhor Jesus. Então, não é que Deus está cuidando mais de uns ao levar para o deserto e menos de outro. Deus tem um plano individual para cada um. Se nós estivéssemos diante da teologia da prosperidade, nós diríamos que quem morreu teve pouca fé. Nós diríamos, olha, esse que morreu, ele não perseverou, ele não teve santidade, ele não acreditou em Deus, faltou fé, aí morreu. Biblicamente, isso se chama plano de Deus, e não pouca fé. Morrer por Cristo, por causa de Cristo, nunca pode ser considerado pouca fé, meus irmãos. Nós temos os apóstolos nas Escrituras, e nós temos algumas descrições do final da vida deles, dentro da história, o 2º século ali com a vida dos mártires, e todos eles morreram glorificando a Deus, por entender que é digno morrer pelo nome daquele que morreu por nós. Então não pode ser considerado uma falta de amor de Deus, uma falta de cuidado de Deus, mas Deus tem um plano específico para um grupo dentro da tribulação, e outras pessoas ali vão morrer, vão padecer, para evidenciar ali o amor de Deus e a fidelidade a Ele. Nós vamos notar que as 2 testemunhas vão morrer, e que através da morte das 2 testemunhas, muitos vão ser salvos. Nós não sabemos o que Deus tem como propósito a partir do meu sofrimento, a partir do que eu passo. Será que valeria a pena sofrer por Cristo para que Ele possa salvar uma pessoa? É o quê? É sim ou é não? Vale ou não vale a pena? Se você soubesse, eu vou sofrer por Cristo para que Ele salve uma pessoa, o meu sofrimento, a minha dor vai redundar na salvação de algumas pessoas, vale ou não vale a pena? Meus irmãos, Deus é soberano. Quantas pessoas Ele já salvou através da morte de missionários?
Missionários que foram a um campo, trabalharam, muitas das vezes padeceram, foram grandemente atormentados por aqueles grupos indígenas, voltavam, sofriam novamente, eram espancados, se recuperavam, voltavam, e muitas das vezes, só após a morte do missionário, muitos se entregavam ao Senhor Jesus. Então, Deus, Ele vai usar a sua vida como um instrumento de glória e honra para Ele. Independente do que nós passemos ou venhamos a sofrer, se for por Cristo, sempre é válido e é evidência do amor de Deus por nós também. Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida, para a sua vida. Nós não podemos viver nos comparando com as pessoas. Nós não podemos viver infelizes porque fulano tem mais do que eu, porque fulano recebeu mais do que eu. Nós não devemos viver traumatizado porque eu não tenho uma casa, eu não tenho um carro, enquanto muitas outras pessoas possuem e têm. Deus tem um plano individual para cada coração, para cada pessoa. Talvez se Deus te desse uma casa própria e um carro, você se desviasse dele. Talvez se Deus te desse algumas coisas que o seu coração tanto deseja e almeja, você se desviaria do Senhor e abandonaria a casa de Deus, deixaria de ler a Bíblia, deixaria de descansar na sua providência. Deus conhece o que nosso coração precisa, precisamos confiar nisso, precisamos descansar nessa providência amorosa de Deus, que envolve muitas vezes sofrimento, envolve lutas, mas que é maravilhosa e perfeita. Deixe-me mostrar para você no versículo 2, quando fala que os gentios pisarão Jerusalém, que isso na verdade é um cumprimento de uma profecia. No versículo 2 do capítulo 11, fala que os gentios pisarão a cidade santa, pisarão Jerusalém, mas muitas das vezes não fazemos as ligações devidas com os textos. Se você lembrar, nos evangelhos nós temos textos claramente escatológicos. Por exemplo, Mateus 24 é um texto muito claro sobre a escatologia, sobre a volta de Cristo. Nós já explicamos Mateus 24 aqui. Lucas 21 é o texto paralelo. Lembra que eu até falei sobre a dificuldade de harmonizar Mateus e Lucas? Já trabalhei isso. Eu quero que você vá para Lucas, para que você note então essa profecia. Lucas 21, vamos ler a partir do versículo 20. Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 20. Lucas 21, a partir do verso 20. É um texto claramente escatológico aqui. O contexto é claramente falando a respeito do fim, do futuro. Versículo 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra o seu povo. Essa ideia de ai das grávidas não é uma maldição sobre a grávida não, viu? A ideia aqui é que num período de grande tormento, de grande sofrimento, que cada um deve cuidar da sua própria vida, alguém que está limitado pela gravidez ou precisa cuidar de outra pessoa, vai ter grandes dificuldades. Então uma grávida sair correndo não é tão simples, não é como alguém que não tem um filho no ventre. Então a ideia aqui é que essas pessoas limitadas, elas vão ter dificuldades de escapar, de correr, e elas vão precisar estar correndo. Versículo 24. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Olha que frase importante. Até que o tempo dos gentios se complete. Jerusalém será o quê?
pisada por eles. Jerusalém será pisada por eles. Se você continuar aqui em Lucas 21, você vai notar que tudo desemboca na vinda de Cristo. Versículo 27, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem. Então ele está falando daquele período ali, um período de grande tribulação, de grande turbulência, onde as pessoas vão tentar correr, vão tentar fugir, vão querer que os montes caiam sobre elas. Lembra disso que nós já temos estudado? E os gentios, os descrentes, as nações pisarão Jerusalém, perseguirão o povo de Deus, perseguirão então os israelitas. E a ideia, até que o tempo dos gentios se complete. Eu quero chamar a sua atenção agora para que eu possa explicar algo, um detalhe para você não causar uma confusão com essa expressão. Então, nota essa semelhança. Apocalipse 11:2 e Lucas 21:24. Nós temos os gentios pisando Jerusalém. Isto até que o tempo dos gentios se complete. O termo gentios na Bíblia, ele é um termo polissêmico. O que é isso? Ele tem vários sentidos. Ele não é um termo com um sentido só. Nós precisamos, todas as vezes que estivermos diante da palavra gentios, buscar entender pelo contexto a quem se refere. Se refere a gentios como descrentes, porque assim os gentios são identificados, ou se refere a gentios como igreja, como povo de Deus, aqueles que não são Israel. Então aqueles que não são Israel são identificados como gentios e foram incluídos no plano de Deus para a salvação. Mas gentios também apontam para os descrentes. Eu quero que você note o seguinte: é dito então, aqui em Lucas 21:24, que até o tempo dos gentios se completem, eles pisarão Jerusalém, eles perseguirão Israel. E a ideia aqui é lidar com os descrentes. Gentios aqui não está falando de crentes. Gentios está falando daqueles que vão perseguir Israel, vão pisar Israel. Essa ideia de pisar algo dentro daquele contexto é você submeter algo, ser cruel com algo. E a ideia é que eles vão pisar Israel, destruir Israel, perseguir o povo de Israel. E está falando então de gentios com um sinônimo de nações. Talvez na sua versão nem fale gentio, fale as nações, porque é exatamente sinônimo. E ele está lidando então com um povo incrédulo. Agora, eu quero que você preste atenção nessa expressão: até que os tempos dos gentios se completem. O que é isto? O tempo dos incrédulos se completem e Jesus volte para tratar com eles. Isto vai ser trabalhado no restante do livro de Apocalipse. Então a ideia é que os gentios, eles vão estar perseguindo Israel, eles vão estar contra o povo de Deus na tribulação, até que Jesus volte e trate com eles. Então esse será o tempo onde vai se completar o período, o prazo dos gentios. E aqui, quando ele fala de gentios, é então os descrentes. Está falando do juízo que vai vir sobre os descrentes com a volta de Jesus. Então os gentios, os descrentes, vão perseguir Israel até que Jesus volte. Os 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, o que vai acontecer? É a volta de Jesus. Jesus está voltando. E vai ter lá a guerra do Armagedon, que é justamente a destruição dos gentios. Deus vai tratar com os crentes além da tribulação. Então, o que nós temos aqui é gentios que são permitidos pisar Jerusalém até a volta de Cristo. É exatamente disso que Apocalipse capítulo 11, versículo 2 está falando. De gentios que vão pisar Jerusalém, que vão então perseguir Israel. Agora, o que eu quero que você preste atenção, eu vou abrir em outro texto, que também fala de gentios, mas vai estar falando de crentes, para você não confundir dois termos na teologia. Então abre em Romanos 11. Esse texto também é importante, porque se refere também ao tempo da tribulação. Uma parte desse texto fala da salvação dos judeus na tribulação. Romanos 11, a partir do versículo 11. Nós ainda estamos nos 2 primeiros versículos, viu? Do capítulo 11 de Apocalipse. Para você entender como de fato é denso. Apocalipse, Romanos 11, versículos 11 a 13.
Diz assim: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Falando aqui dos judeus. De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude, olha a palavra aí, a sua plenitude, dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. A palavra gentios aqui, que aparece diversas vezes, está falando de crentes ou de incrédulos? Oi? Crentes, está muito claro que a palavra aqui está lidando com a igreja. A ideia aqui é que os judeus, por um momento, o plano de Deus, o trato de Deus com os judeus cessou por um momento, e a igreja foi incluída na oliveira brava, que são os gentios, e Deus tem um tempo para tratar com os gentios, mas a plenitude dos judeus ainda vai acontecer, ainda vai ter uma plenitude dos judeus, porque a ideia é a seguinte: se redundou em grande graça e glória Deus, por um momento, tratar com os judeus e incluir os gentios, nós só estamos aqui por causa disso, quanto mais quando Deus tratar com Israel. Paulo está aqui querendo que nenhum gentio se ensoberbeça diante de Israel, se ache melhor do que o povo de Israel. E ele então está trazendo aqui esse plano, igreja, Israel. Mas ele vai nos trabalhar que Deus ainda tem um plano para Israel. A plenitude dos gentios não chegou. A plenitude dos judeus vai acontecer quando a plenitude dos gentios acabar. Nota aí versículo 25. Versículo 25 e 26 de Romanos 11. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. O que esse texto está nos ensinando? Que houve um endurecimento em Israel até um determinado momento. Qual é o momento? A plenitude dos gentios, onde o trato de Deus com os gentios vai acabar, no sentido de Deus vai tratar com a igreja, vai salvar os gentios, e Deus vai arrebatar a igreja, vai levar a igreja. E o que sobra agora? Deus tratar com os judeus. É a plenitude agora dos judeus. E olha o que vai acontecer, versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Então Deus vai voltar a tratar com Israel, vai tratar com Israel no período da tribulação, quando a plenitude dos gentios acontecer, quando os gentios todos forem convertidos e o plano de Deus para a igreja acontecer, a igreja for levada por Deus, e aí vai restar Deus trabalhando com os gentios, e aí vai ter a plenitude, a salvação dos gentios, judeus melhor. E os judeus vão voltar a ser canal de bênção para as nações na tribulação. Muitos gentios vão se converter na tribulação e vão entrar dentro do povo de Deus. Vão ser, na realidade, judeus. É aquele efeito do proselitismo que já acontecia em Israel. Quando um gentio se converte no Antigo Testamento, ele é o quê? Igreja ou Israel? Quando um gentio se converte no Antigo Testamento, ele é judeu ou ele é israelita? Ele é prosélito. O que é um prosélito? É alguém que foi incluído nos judeus. Ele agora faz parte da nação dos judeus. Mas Deus tem um plano com a igreja. E aí, quando a igreja está no plano de Deus, ou no alto do plano de Deus, e um judeu se converte no período da igreja, esse judeu é o quê? Israel ou a igreja? É a igreja. Só que Deus vai voltar a tratar com Israel na tribulação. E na tribulação, Deus vai salvar os judeus e também gentios, porque fala lá de povos de toda raça, língua, tribo e nação. E o gentio que se converte na tribulação é a igreja ou Israel? Israel. A igreja não existe mais, a igreja foi levada. A igreja está com Deus nos céus. É o momento das bodas do Cordeiro acontecendo com Deus,
e a igreja nos céus. Então a gente precisa entender esse efeito, precisa entender como as coisas acontecem. Então os gentios estão incluídos ali. Mas quando nesse texto de Romanos 11 e Apocalipse 11, ali fala dos gentios pisando nos judeus, pisando no povo de Israel, está falando de descrente. Está falando dos descrentes daquele período que vão trazer grande sofrimento ao povo de Israel. Eu estou tentando te explicar algo denso, complexo, difícil. Eu estou tentando ser o mais claro que eu posso ser. Não se preocupe se você não está pegando todos os detalhes. Depois você pode pedir para o irmão Absalão, que sempre grava as mensagens, para você ouvir 10 vezes, e aí você ir tentando maturar todas as verdades. É complexo mesmo, mas eu estou tentando trazer a igreja para beber de algo mais profundo mesmo, algo mais complexo, para vocês entenderem o plano de Deus dentro do livro de Apocalipse. Então nós podemos tranquilamente dizer o seguinte, afirmar, Apocalipse 11 é o cumprimento da profecia de Lucas 21, 24, falando a respeito dos gentios que estarão trazendo perseguição e eles vão tratar com Deus quando Jesus voltar. Deus então vai cuidar de proteger alguns desses judeus, como nós vimos, alguns então serão protegidos, outros morrerão. A partir do verso 3, nós temos agora a presença de dois personagens. E aqui eu quero destacar apenas alguns detalhes com os irmãos, porque você já tem notado aí quantas informações tem recebido só nos 2 primeiros versículos. Eu quero trazer algumas observações importantes para você. Versículo 3 e 4. E eu estou doente, não? Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Esse texto é riquíssimo, um texto que envolve muita polêmica, muita dificuldade. Eu quero esclarecer aqui alguns detalhes. Perceba que 2 personagens são incluídos no livro de Apocalipse que até agora não apareceram. É a primeira vez que você ouve falar de 2 testemunhas. E esses personagens, eles são incluídos sem muitas explicações. Eles simplesmente surgem, eles simplesmente aparecem no período do interlúdio, no período do parênteses. Deus está falando nesse parêntese, ele deu uma pausa nas trombetas para falar do povo de Deus. E agora ele está falando de 2 pessoas dentro da tribulação. Eu entendo que se trata de fato de 2 pessoas. Eu acho que o texto ele é muito claro para falar que se trata de 2 missionários, 2 pessoas que vão estar pregando, vão estar falando a respeito do amor de Deus dentro daquele período. Alguns teólogos entendem que as testemunhas não são 2 pessoas, mas na realidade se trata de um coletivo, uma figura de um coletivo. Muitos acreditam, pós-tribulacionistas, que aqui é a figura da igreja. Eles dizem, as 2 testemunhas é a figura da igreja. Não são 2 pessoas, mas é uma instituição. Eu reconheço a minha grande dificuldade de aceitar esse tipo de visão. Porque para mim o texto é muito claro, falando a respeito de 2 testemunhas. E essa palavra testemunha é uma palavra importante no livro, porque testemunha no texto grego fala de quê? De mártires, de pessoas dispostas a morrer por Deus. Tanto que nós já vimos no capítulo 1 que nós temos uma testemunha fiel. Quem é a testemunha fiel? Jesus. E essas testemunhas seguem a testemunha fiel. Então eu entendo que se tratava de 2 pessoas, não de 2 grupos. Entendo que na realidade não tem base sólida para lidar aqui com grupos. Não é uma figura da igreja, não é uma figura grupal, coletiva. Eu acredito que a leitura natural do texto nos leva a pensar em 2 pessoas. É a leitura simples, natural. Eu não preciso inventar algo que de fato entendo ser claro aqui dentro dessa descrição. As 2 testemunhas então são comparadas a 2 oliveiras e a 2 candeeiros. Notaram isso? São comparados então a 2 oliveiras e 2 candeeiros. Se você não conhece o livro de Zacarias, você não vai lembrar que João está usando uma figura do Antigo Testamento.
Aqui não é algo novo. João não está aqui usando uma figura completamente diferente. Ele usou exatamente a figura de duas oliveiras em Zacarias. Então abra comigo em Zacarias, capítulo 4, a partir do verso 1. Livro de Zacarias, no Antigo Testamento, pertinho do final do Antigo Testamento, capítulo 4, a partir do verso 1. Nós já lemos esse texto quando eu falei a respeito dos 7 Espíritos, mostrando que os 7 Espíritos apontavam para o Espírito Santo. Eu já li Zacarias para vocês mostrando isso. Agora eu quero destacar mais alguns detalhes. Zacarias capítulo 4, a partir do verso 1. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a esse, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. E aqui você tem uma ênfase nessas 2 oliveiras, no candeeiro, para apontar então o poder do Espírito Santo aqui na vida destas pessoas. Então você tem 2 oliveiras e o candeeiro. O candeeiro ou o candelabro aponta justamente para o poder do Espírito Santo. E a característica que nós já trabalhamos, as 7 características, que também aparecem em Isaías, capítulo 11, e aqui o candeeiro apontando então para o Espírito Santo de Deus. Mas no final do capítulo 4 tem algo muito interessante. Veja o versículo 11. Prossegui e lhe perguntei, capítulo 4 de Zacarias, versículo 11. Quem são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Ele está falando aqui de 2 pessoas. Quem são as 2 pessoas? Se você ler o livro de Zacarias, você vai notar que ele está falando de Josué e de Zorobabel. Ele está falando desses 2 homens que foram escolhidos por Deus para poder levantar o templo, para poder retomar a adoração. Essas são as 2 oliveiras. Por que eu estou enfatizando isso? Porque a figura das 2 oliveiras do Antigo Testamento não é coletiva, aponta para pessoas, aponta para indivíduos. Então você afirmar que as 2 testemunhas de Apocalipse apontam então para uma coletividade, é você não perceber que essas figuras já apareceram no Antigo Testamento apontando para pessoas. Eu não estou dizendo aqui que as 2 testemunhas de Apocalipse são Josué e Zorobabel. Eu estou apenas dizendo que as 2 testemunhas são 2 pessoas, 2 missionários, 2 evangelistas, e não um grupo de pessoas. São 2 servos do Senhor. Então é esta ideia que o próprio livro nos dá. E eles vão operar pelo poder do Espírito Santo. Você vai notar que essas testemunhas, elas pregam a palavra e elas operam grandes sinais, maravilhas. E nós já conhecemos no livro, na realidade no Novo Testamento, que esta operação de milagres, sinais, prodígios acontece pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então a ideia é que esses 2 evangelistas vão ser capacitados por Deus para fazer uma grande obra naquele período. E eles vão testemunhar a respeito de Deus. Uma palavra que é doce, mas ao mesmo tempo é amarga, porque fala de condenação, fala de juízo. As pessoas vão amar as 2 testemunhas. As 2 testemunhas serão queridas em todos os lugares do mundo. Serão chamadas para almoçar em todas as casas. Certo?
Não, serão odiadas. Por quê? Por que duas testemunhas do Senhor, falando a palavra do Senhor, vão ser tão odiadas? Porque isso sempre aconteceu. Se você parar para pensar nos profetas do Antigo Testamento, eles sempre sofreram. Sofreram por quê? Porque eles falavam a verdade, porque eles confrontavam, porque eles diziam que não havia paz quando o povo estava em pecado. Eles diziam que haveria juízo, que Deus iria tratar, que viria castigo. As duas testemunhas, elas também falarão a verdade a respeito do Evangelho. Elas vão pregar a respeito do Evangelho. Tem vários detalhes interessantes aqui nesse contexto. Por exemplo, é dito que elas não vão morrer até que se cumpra aquilo que Deus deu a elas como ordenança, ou como ordem, como missão. Elas têm uma missão de pregar o Evangelho. E elas não vão morrer até que isto se cumpra. Isto, meus irmãos, mostra que na realidade só acontece algo na vida de um servo de Deus quando chega o momento certo de acontecer. Essa testemunha vai falar contra aquele império do anticristo, contra aqueles pecadores, mas eles não poderão fazer nada com eles. Durante quanto tempo? 3 anos e meio. Eles vão pregar 3 anos e meio. E todos aqueles que se levantarem contra eles vão morrer. Por causa do poder de Deus. O poder não é das testemunhas. Nós não devemos adorar 2 testemunhas. Vamos fazer um altar com 2 testemunhas para adorar. Não, o poder é de Deus, a capacitação é de Deus. Esta é a figura das 2 oliveiras. Lembrando de Zacarias, que é o Espírito Santo de Deus, não por palavra, não por força, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então eles estão operando pelo poder de Deus. E o que acontece? Eles vão ser odiados por aquelas pessoas, porque vão falar a verdade, vão pregar de fato que elas não querem ouvir. Quando o Evangelho é pregado de maneira genuína, verdadeira, isto não apenas incomoda. É interessantíssima a palavra que vai aparecer no versículo 10. Olha o versículo 10. Capítulo 11, versículo 10. Os que habitam sobre a terra se alegraram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros. Não é Natal não, mas eles vão enviar presentes. Porquanto esses 2 profetas fizeram o quê? Atormentaram os que moram sobre a terra. Eles vão operar grandes maravilhas. Por exemplo, vai haver um período de grande seca. Eles vão orar e vai ter uma grande seca naquele período ali. Por isso muitos comparam uma das testemunhas com um personagem do Antigo Testamento que orou e houve seca. Elias. Também eles vão transformar água em sangue. Quem fez isso? Moisés. E você vai notar que a descrição aqui são fatos que já aconteceram, tanto com a vida de Elias, quanto com a vida de Moisés. É que só está querendo dizer que as testemunhas é Elias e Moisés. Eu não tenho como afirmar isso de maneira categórica, mas eu suspeito que seja Elias e Moisés. Aqui é uma suspeita minha. Você pode achar que é qualquer outra pessoa. Aqui é uma suspeita minha. E se você notar o que eles fazem, está muito parecido com o que eles faziam. Mas não é só isso. Lembra da transfiguração? O que é a transfiguração? Às vezes a gente não entende muito essa ideia da transfiguração. A transfiguração é Jesus glorificado aparecendo. Jesus em glória. Se você notar a descrição, é a mesma descrição de Apocalipse capítulo 11. Capítulo 1. Me desculpe. Apocalipse capítulo 1 fala de Jesus glorificado. E você vai ter uma descrição ali. Ali é uma antecipação da glória de Jesus. Você vai notar que antes deles notarem isso, deles estarem ali com Jesus, é dito que essa geração não vai passar até que eles vejam Jesus. E eles viram Jesus glorificado onde? Na transfiguração. Ali é um prelúdio do que vai acontecer. Eles já viram isso acontecendo ali. Então, até a volta de Jesus. Então, é isso que significa. Eles viram Jesus na transfiguração, um Jesus glorificado. Quem apareceu com Jesus? Moisés e Elias. É uma visão futura. É uma visão a respeito de Jesus glorificado. Mas aparece com ele Moisés e Elias. Então, eu suspeito que possa ser Moisés e Elias dentro desses textos. As 2 testemunhas. Não tenho como fechar isso e nem é meu propósito.
só aqui para você, depois não me perguntar depois do culto, pastor, quem são as duas testemunhas? Porque eu fiquei curioso. Pronto, lá estou dizendo, né, que eu acho que são as duas testemunhas. Pode não ser, mas eu tenho pensado nisso. Quero encerrar trazendo algumas poucas e rápidas aplicações. Primeiro, todas as vezes que o Evangelho é pregado de maneira genuína, ele atormenta as pessoas. As pessoas não aguentam ouvir o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho vai de encontro a uma filosofia de vida. O Evangelho vai de encontro a uma pecaminosidade, a um descompromisso. O Evangelho vai de encontro aos viciados, aos adúlteros. O Evangelho vai de encontro aos ladrões. O Evangelho vai de encontro à pecaminosidade humana. E as pessoas não gostam de saber que são tão pecadoras como a Bíblia descreve. As pessoas fogem de estar diante do espelho da Bíblia, porque a Bíblia mostra quem de fato nós somos. Mas nós gostamos de criar uma outra imagem nossa, uma imagem mais bonita, uma imagem mais agradável, uma imagem de pessoas misericordiosas, que fazem coisas boas, que têm bons pensamentos, que têm boas intenções, quando na realidade a Bíblia destrói essa imagem narcísica que nós fazemos de nós mesmos. Então as pessoas não gostam de ouvir, mude a sua vida. Se você continuar assim, você vai para o inferno, vai passar pelo juízo de Deus. Isto é amargo. Ninguém gosta do amargo. Mas essa é a mensagem. Veja o Evangelho. Esse Evangelho diluído, açucarado dos nossos dias, não é o Evangelho. O Evangelho, quando ele é pregado, ele faz com que o coração do crente exulte, mas o coração do descrente se levante contra Deus. Porque ele não gosta de ser afrontado, ele não gosta de ver que está errado e precisa mudar, e que esse procedimento vai levá-lo ao inferno. O Evangelho, meus irmãos, atormenta a mente, o coração daqueles que não amam a Deus. É por isso que eles fogem do Evangelho. É por isso que você convida pessoas, elas correm de vir para a igreja, elas mandam você parar de pregar, elas mandam você parar de falar. Por quê? Porque o Evangelho é um espelho fidedigno da nossa alma, e ninguém gosta de ver a alma completamente depravada, completamente poluída. Aquelas pessoas, o que foi que elas fizeram? Quando o anticristo matou as duas testemunhas, o que as pessoas fizeram? Elas festejaram, elas se alegraram, elas exultaram, elas trocaram presente entre elas. Por quê? Porque as duas testemunhas atormentavam elas com a palavra e com os juízos. Seca, fazia com que fogo saísse da boca, no sentido aqui de morte das pessoas, não permitindo então que elas parassem a obra de Deus, porque a obra de Deus só pode ser parada pelo próprio Deus. Ninguém pode parar a obra de Deus, ninguém detém a mão de Deus, a não ser o próprio Deus. Por isso que por 3 anos e meio elas pregaram e ninguém poderia parar. Mas depois se levanta a besta. Eu não gosto dessa palavra besta, porque no Nordeste lembra de abestado. Mas a ideia não é essa. A ideia aqui é um monstro, uma fera. E se você notar, se levanta do abismo. A gente já estudou essa palavra abismo. A ideia aqui é o anticristo, não é Satanás. Então é o anticristo. Mas esse anticristo é dominado por demônios. Por isso que vem essa expressão, saiu do abismo, porque ele é dominado pelo poder demoníaco. Ele vai agir de acordo com a vontade do diabo. Então o anticristo vai causar grande opressão, vai matar as testemunhas por causa do seu compromisso demoníaco com Satanás. E o que nós vemos? Uma grande crueldade. As testemunhas foram colocadas em praça pública, passaram 3 dias e meio ali. Pastor, por que 3 dias e meio? Quando você chegar no céu, você pergunta para elas. Então, mínima ideia. Porque exatamente 3 dias e meio. Algumas pessoas querem ligar isso a 3 anos e meio. É 3 anos e meio, 3 dias e meio. Eu tenho dificuldade, eu prefiro dizer, eu não sei. Eu não sei. Mas o fato é 3 dias e meio. Tem algumas suspeitas. A ideia de que alguém só era considerado morto em Israel depois de 3 dias. Por isso que é dito que Jesus passou 3 dias sepultados, para garantir que ele de fato estava morto. Da mesma maneira, Lázaro permaneceu lá morto por 3 dias. Essa é a ideia. Mas nós não sabemos se é exatamente isso. Porque o meio, pastor, 3 dias e meio, sei lá. Não tenho a menor ideia do que
que é, mas eu sei que provavelmente é para identificar que eles já estavam em putrefação. Eles estavam na praça, foram mortos, os cadáveres foram deixados lá, para que todos pudessem ver. Agora, eles estavam na praça de Jerusalém. Como é que todos podem ver? Ele vai falar aqui das nações vendo isso, testemunhando isso. Para a época, eles nem imaginavam como é que poderia isso acontecer. Mas nos nossos dias, isso é muito simples. Porque todo noticiário hoje, toda notícia que acontece em qualquer lugar, todas as pessoas veem o que está acontecendo. Noticiário, internet, e aí você às vezes está assistindo televisão e vem aí algo de urgência e emergência com a musiquinha. Então, tem muitas maneiras hoje de ser transmitido e de ser visto. O fato é que nós vamos passar 3 dias e meio e todas as pessoas vão estar festejando, alegres. O povo de Deus, Israel no deserto, e os descrentes alegres festejando. Por quê? Porque eles acharam que venceram. Acabou. As testemunhas não vão mais falar. As testemunhas vão se calar, elas não vão mais operar sinais, elas não vão mais trazer dano, prejuízo para a terra. Acabou, finalmente acabou. Depois de 3 dias e meio, todos vão notar uma obra miraculosa de Deus, onde aquelas 2 testemunhas são ressuscitadas por Deus. E é dito que elas agora sobem em nuvem para o céu. Elas são tomadas por Deus. Essa ideia de sobem em nuvem é a ideia de uma glória levando elas, cobrindo elas. A figura provavelmente é de que o próprio Deus está levando elas para os céus, cuidando das testemunhas que sofreram tanto aqui na terra. E o texto encerra com a ideia de que depois que eles notaram a morte, festejaram e viram a ressurreição, o que aconteceu? Muitos temeram e fizeram o quê? Glorificaram a Deus. Toda essa obra, todo esse plano tem um único propósito de trazer glória a Deus. E Deus foi glorificado através desse plano. É dito que quando as testemunhas ressuscitarem, muitas pessoas temerão e vão glorificar a Deus. Isso significa salvação, meus irmãos. As pessoas, a partir daquele momento, vão notar o poder de Deus, vão se quebrantar, vão se entregar a Deus e vão glorificar a Deus através da obra miraculosa, grandiosa de Deus. O que isso significa? Misericórdia em meio à tribulação. Misericórdia de Deus, salvando pessoas. Assim como nos nossos dias, Deus tem sido benevolente, tem salvado muitas pessoas. Deus tem aberto os nossos olhos. Deus tem feito obras grandiosas para que nós enxerguemos a sua bondade, o seu amor. Da mesma maneira, Deus vai agir de maneira misericordiosa na tribulação. Eu quero dizer para você essa noite que você pode glorificar o nome de Deus através da obra e da mensagem que você escutou. Você pode sim louvar a Deus, deixar sua vida de pecado, sair dessa posição de juízo de Deus e participar da glória do Senhor. Você que está aqui essa noite e ainda não entregou sua vida a Cristo, você está debaixo do juízo de Deus. Eu não tenho alegria em dizer isso. Se você notar, as 2 testemunhas, elas estão pregando com saco, com roupas de saco. Notaram isso? O que é isso? O que é que indica uma pessoa estar vestida com roupas de saco? Grande tristeza, grande lamento para os judeus. Elas estão pregando assim: nós não pregamos a justiça de Deus, o juízo de Deus. Nós não pregamos o inferno com um sorriso nos lábios, porque este é o ponto amargo do Evangelho. Mas precisa ser dito, porque é este ponto amargo que vai te fazer experimentar da doçura da salvação, vai te fazer experimentar da glória do Senhor. Se você está aqui essa noite e você tem relutado em entregar sua vida ao Senhor, se você continua ainda lutando, continua ainda buscando continuar nesse mesmo padrão de vida, continuando ainda a alimentar uma vida que você sabe que está de encontro à palavra de Deus, é hora de se quebrantar, é hora de se entristecer pelos seus pecados. Essa igreja te adverte com pano de saco cinza, com tristeza, quebrantamento. Se arrependa para não participar desse juízo.
Se arrependa para não estar debaixo da mão de Deus e toda a sua ira. Se entregue ao Senhor, glorifique a Deus. É a melhor decisão que você pode fazer. É a melhor decisão que você pode ter nesta vida. Vamos lá. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço pela riqueza do livro de Apocalipse. Peço perdão ao Senhor pelas minhas limitações. Reconheço a Deus minha pequenez diante de uma revelação tão grandiosa. Mas te louvo, porque a verdade do teu Evangelho me leva a te glorificar. A verdade do teu Evangelho me leva a enxergar a tua misericórdia. Ó Deus, a verdade do teu Evangelho me exorta a continuar pregando amargor e doçura, uma mensagem de confrontação, de exortação, mas também de grande consolo e edificação. Te pedimos, ó Deus, que as pessoas que estão aqui, sem Cristo, entreguem sua vida hoje mesmo ao Senhor, se rendam ao Senhor, experimentem, ó Deus, da doçura do Evangelho, a partir do momento que entendam a sua pecaminosidade. O Senhor morreu na cruz para nos salvar, para que nós não venhamos a sofrer na tribulação e no inferno. Ó Deus, cuida dos nossos familiares, dos nossos amigos. Tem misericórdia e compaixão, porque é com muito clamor, tristeza, que falamos a respeito desse juízo, mas que precisa ser dito, porque a tua verdade liberta. Enquanto os irmãos estão orando, eu quero falar com você. Se você chegou aqui essa noite e ouviu toda essa mensagem, se Deus tem falado ao seu coração, você sabe que precisa tomar uma decisão. Você sabe que deve deixar essa vida. Você sabe que não está agradando a Deus em pensamentos, intenções. Não são as duas testemunhas que estão pregando para você, mas nós estamos aqui advertindo, falando, mostrando o Evangelho. Se arrependa dos seus pecados, se reconcilie com Deus, aceite o sacrifício de Jesus na cruz. Meu pedido, minha súplica tem sido: ó Espírito Santo, abre os olhos, regenera os corações. Se você está aqui essa noite, quer tomar essa decisão, se você entende que Deus está falando com você, que o plano pessoal dele é para você, eu peço que você levante uma de suas mãos, reconhecendo os seus pecados e entregando sua vida ao Senhor. Se você quer se converter essa noite a Deus, levante uma de suas mãos e entregue sua vida a Deus. Alguém que ainda não é crente? Amém, Deus seja louvado. Mais alguém que está aqui essa noite? Amém, Deus seja louvado. Há mais alguém essa noite que entendeu a mensagem e sabe que Deus está falando com você? Se você está aqui, não perca a oportunidade. Alguém? Levante uma de suas mãos. Deus amado, a tua palavra foi pregada e cada coração, ó Deus, é transformado de acordo com a tua vontade. Obrigado, Deus, por uma mensagem que também se mostra doce e misericordiosa, porque a salvação é maravilhosa. Te agradecemos, ó Deus, por esse entendimento que o Senhor traz à palavra, para adultos, para crianças, para todos. Louvado seja o teu nome nesta noite. Receba toda a honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter um pós-lúdio nesse momento, e após o pós-lúdio nós temos cantina, temos também um momento de comunhão aqui no pátio. Peço que você fique, tenha um momento de comunhão. Eu peço que os amados irmãos possam cumprimentar os nossos visitantes, falar com eles, dar boas-vindas aos nossos visitantes. Muito bom tê-los aqui. Se você gostou dessa mensagem, se você aprendeu, foi edificado, então você está convidado, convidada a vir no próximo domingo para darmos continuidade à pregação do Evangelho. No próximo domingo, pregamos a 7ª trombeta, José. Que Deus seja glorificado. Após o pós-lúdio, nós estamos encerrados. Tenham todos uma boa noite.